Eu quero convidar aqui agora para a gente ouvir a palavra do Senhor pela primeira vez aqui no Comep. Vem cá, João Paulo. Que bênção receber você aqui. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Que o Senhor esteja contigo. Comep, ele está com esse tema graça. Nós estamos aqui ansiosos mesmo pelo poder de Deus, pelo mover do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Nós sabemos que você tem sido usado nessa nação como um evangelista, como alguém que tem levado Jesus para lugares aonde talvez seja tão mais complicado dele chegar. Então, para nós é um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado, meu irmão, que Deus te use aqui nesse lugar. Amém? Fique de pé. Vamos estender nossas mãos para cá e clamar ao Senhor para que o nosso coração esteja aberto nesse momento, para receber a palavra de Deus através desse homem do Senhor. Papai amado, Deus de glória, aqui está, Senhor, o nosso irmão, que tão carinhosamente e prestativamente está aqui, Senhor, para compartilhar conosco da Tua palavra. Senhor amado, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração. Eu peço que o Senhor molde as nossas vidas, Senhor, desperte em nós aquilo que o Senhor deseja despertar. Em um mundo, Senhor, que tanto precisa dessa graça, tanto precisa, Senhor, desse poder do Senhor derramado, desse presente que o Senhor deu, desse presente que o Senhor trouxe ao mundo há tantos anos atrás, e que muita gente ainda não conhece. Senhor amado, fala ao nosso coração. Ministra sobre nós a Tua vontade aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite. Quantos aqui estão com fome e sede por Jesus? Amém, amém. Pode se sentar no seu lugar. Eu quero me apresentar antes. Eu sei que muita gente não me conhece, então... Bom, para quem não me conhece, para quem me conhece, eu me chamo João Paulo. Eu tenho 24 anos, eu sou lá de Brasília. Quantos aqui já estiveram em Brasília, aqui do lado? Muita gente. Eu congrego numa igreja chamada na verdade, Igreja Internacional da Reconciliação. A abreviação dela é IR. Meu pastor se chama Gustavo Paiva, mais conhecido como Guga. E eu trago um abraço dele aí para vocês. Bom, muita gente me conhece por conta do movimento que eu lidero, pela graça de Jesus, que é o Céu na Terra. Quantos aqui já ouviram falar no Céu na Terra? O Céu na Terra é um movimento de evangelismo e missões. Nós estamos aí há 7 anos pregando o evangelho nas ruas, nas praças. Começamos em Brasília e agora estamos partindo para outros lugares do Brasil. E só lá em Brasília, em cima de um esgoto da nossa cidade, que é onde fica localizada a nossa praça, nós vimos 20 mil mãos levantadas de pessoas dizendo sim a Jesus, confessando Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador. Boa parte dessas 20 mil pessoas foram encaminhadas para muitas igrejas locais de Brasília, que nós temos parceria, e essas igrejas agora estão cuidando desses milhares e milhares de jovens que foram alcançados por Jesus nos evangelismos, nas praças e nas ruas. Além desses evangelismos que nós realizamos nas praças e nas ruas, nós também temos um trabalho nas boates, nos bares e nas festas de Brasília. Desde 2018 nós estamos entrando nesses lugares de forma intencional para falar de Jesus, indo atrás daqueles que ainda não conheceram o Senhor. E só para você ter ideia, para que você glorifique o nome de Jesus junto comigo, de 2018 até agora, nós vimos mais de 570 jovens entregarem as vidas para Jesus em bares, boates e raves. Será que você pode aplaudir Jesus por isso? Aplauda o nome de Jesus por isso. Amanhã nós vamos lá para os bloquinhos de carnaval lá de Brasília. Nós vamos com 200 jovens pregar o evangelho. Muitos deles se converteram ao longo desses últimos anos no carnaval. Então muitos deles vão retornar para o lugar onde eles foram encontrados por Jesus, mas agora para compartilhar aquilo que eles receberam. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui para alguns minutos. Além disso, eu coordeno uma escola missionária
Escola 2414, nós treinamos 350 jovens todos os anos e enviamos para nações do mundo inteiro a fim de pregar o Evangelho. Enviamos agora para o Egito, Sudão do Sul, Haiti, Uruguai, Argentina e muitas outras nações. Acabei de chegar do Uruguai, estava pregando o Evangelho lá, a nação menos evangelizada da América, a nação que menos tem igrejas cristãs, sejam protestantes ou católicas. Foi a primeira vez que eu vi uma mulher ficar endemoniada e literalmente, depois você vê lá no Instagram, eu tenho um vídeo lá no Instagram, ela estava armada com uma faca e ela tenta matar tanto a mim quanto também o nosso time. E quando eu vi que ela estava possessa, eu comecei a dizer Jesus, Jesus, Jesus. E depois de repetir o nome de Jesus umas 10 vezes, depois você vê lá no vídeo, ela sai da nossa presença, puxa a faca e começa a ameaçar todas as pessoas que estavam passando por ela. Essa mulher é denunciada pelos moradores uruguaios e numa fração de 5, 10 minutos, ela é levada para a delegacia. Enfim, muitas coisas acontecendo nas nações e nós precisamos glorificar Deus por isso. Eu trabalho como professor, dou aula para menores infratores, eles saem da cadeia e vão para a sala de aula. Eu sou um dos 3 professores ali em Brasília que está cuidando desses menores infratores. São mais de 1000 menores infratores em Brasília e eu tenho a honra de poder comunicar Na verdade eu dou aula de comunicação social, mas eu tenho ali, nem que seja numa fração de 5, 10 minutos, oportunidade de pregar a palavra de Deus para eles. E muitos menores infratores estão conhecendo Jesus em sala de aula. Amém? Sou casado com a Clara, está aqui minha esposa. Casei, irmãos. Eu achei que não ia casar, eu achei que ia ser celibato. Não sei se tem alguém muito crente aqui que tem um chamado de ser celibato. Se tu tivesse, ore por mim que você é muito crente. E eu achei que eu tinha esse chamado. Eu conheci a Clara e aí estou casado, é 1 ano e 8 meses. Estamos programando aí já a primeira criança. Amém, então é isso. Mas vamos agora ao que interessa. Chega de apresentação. Pegue a sua Bíblia, que não contém a palavra de Deus, é a própria palavra de Deus. Se coloque de pé no seu lugar, com o máximo de reverência à palavra de Deus. Abra no livro de Mateus capítulo 24. Quero agradecer a oportunidade, ao convite dos pastores, e é uma honra para mim estar aqui com vocês. Fui e sou muito abençoado por Deus através dos meus irmãos assembleianos de todo o país. Mateus capítulo 24. Nós vamos ler uma das 4 passagens bíblicas mais lidas e estudadas do ano de 2020 até 2022, segundo o aplicativo Holy Bible, que é o principal aplicativo das escrituras, tanto no Android quanto no iOS, no iOS. Mateus capítulo 24, nós vamos ler desde o versículo 10. Essa passagem é conhecida, se não por todos, a maioria que está aqui. Quantos acharam? Digo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, não apenas alguns, e enganarão a muitos, não apenas alguns. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos irá se esfriar. O amor não de poucos, mas de muitos, também não de todos. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Versículo 14 com muita ênfase, porque é este versículo que nós mais vamos trabalhar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Não qualquer evangelho. Não o evangelho do João. Não o evangelho de qualquer homem. Mas o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as gentes, ou a todos os povos e etnias. E então, depois disso aqui, virá o fim. Feche a sua Bíblia. Eu quero que nesses próximos 40, 50 segundos, esse tempo pode prolongar um pouco mais, mas eu queria que nós fizéssemos uma oração.
Eu sei que muitos aqui chegaram nessa igreja com muitos problemas, assim como eu. Se você tem problemas para resolver lá fora, bem-vindo ao time, eu também tenho. Mas eu queria que nós focássemos a nossa oração desses próximos segundos ou minutos em algo que é muito maior, que vai muito além dos nossos problemas. Eu quero que a nossa oração agora alcance alguém que não seja nós mesmos. Eu quero te propor que nesses próximos segundos você ore para que Deus incendeie o seu coração com uma verdadeira chama evangelística e uma chama missionária. Eu quero te propor que você diga: Deus, aquilo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, naquela pequena universidade de Kentucky, naquela pequena universidade de Asbury, eu quero que a chama que está penetrando o coração daqueles jovens desconhecidos penetre o meu coração. Eu quero que você ore para que Deus te avive logo no início desse Comep. Eu quero que a gente pise com o nosso pé direito nesse Comep, que eu creio que não será mais um. A minha oração é para que seja o melhor de todos. Amém? Então eu quero que você peça a Deus: aumente em mim essa chama evangelística, essa chama missionária, esse amor e compaixão pelos perdidos e essa fome e sede que eu já tenho pelo Senhor. Amém? Então feche os seus olhos, abra suas mãos e eu quero que você ore ouvindo a sua voz. Vamos lá, ore ouvindo a sua voz. Comece a dizer: Deus, aumente a minha fome e sede pelo Senhor. Me dê mais fome e sede por Ti. Me dê mais amor e compaixão pelos perdidos. Crave no meu coração uma chama evangelística. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Te agradecemos por esses mais de 50 Comeps que nós tivemos aqui em Anápolis. Esse Comep que se iniciou lá em Goianápolis há mais de 50 anos atrás. Pai, nós te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, mas nós temos fome por mais, nós temos sede por mais. Nós cremos com nosso espírito que o Senhor tem algo reservado para nós nesse tempo presente e futuro. Então, Pai, que o Senhor nos entregue tudo aquilo que o Senhor nos reservou. Pai, eu oro para que o Senhor levante aqui homens e mulheres que vão marcar essa geração. Pai, eu oro por homens como Billy Graham. Eu oro por homens como John Wesley. Levante homens aqui como George Whitefield. Pai, eu oro por homens como Jonathan Edwards. Levante homens como John Knox. Levante mulheres como Catherine Kuhlman. Levante mulheres como Emma McPherson. Levante mulheres como Catarina Vambora, Valnice Milhomens. Pai, levante homens e mulheres que vão marcar essa geração com fogo missionário, com uma chama evangelística. Pai, nós oramos no nome de Jesus pela cidade de Anápolis, pelas cidades vizinhas, por Goiás. Nós oramos, meu Pai, pelo Brasil e pelas nações. Pai, nós oramos para que as nações venham te conhecer. Pai, que aquela chama que está acesa lá nos Estados Unidos, naquela universidade, entre os anônimos, entre os seus filhos anônimos, que essa chama venha penetrar o nosso coração. Tire os nossos olhos de nós mesmos, fixe os nossos olhos em Ti. Precisamos do Senhor até mesmo para Te buscar, Pai. Não conseguimos Te buscar por capacidade inata à nossa própria natureza. Te buscamos apenas quando antes o Senhor nos busca. Então nos busque nessa noite, nos encontre nessa noite, porque dessa forma Te buscaremos nesses próximos minutos. No contrário, será apenas mais uma reunião, mais uma pregação. Abra os ouvidos e os olhos dos nossos corações. Reverenciamos a Sua palavra. Se revele a nós como o Senhor nunca se revelou antes. Nos transforme, nos liberte do pecado, gere arrependimento entre nós, começando por mim. No nome de Jesus, que dessa igreja aqui parta uma onda de salvação que vai tocar as escolas, as faculdades, os bares, as ruas, os becos, vielas, as boates, os raves. Que todo lugar seja alcançado pelo Senhor. Assim como diz Abraham Kuyper, que o Senhor possa olhar para a terra e para cada metro quadrado o Senhor possa apontar o seu dedo e dizer: é meu, é meu. Que não haja nenhum metro quadrado na terra que o Senhor não possa olhar e dizer: é meu. Essa é a nossa oração, Pai. Esquecemos os homens agora, esquecemos os homens e focamos a nossa atenção somente em Ti.
no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar. Amém, Jesus. Amém. Cara, é uma honra para mim estar aqui com vocês por alguns motivos. E há um motivo muito particular que eu queria compartilhar com você. E esse motivo vai me ajudar na introdução da palavra. A minha mãe participou dos primeiros Comeps aqui em Anápolis. Minha mãe não serviu nessa casa. Minha mãe não fazia parte de nenhum grupo. Mas minha mãe esteve aqui participando de alguns Comeps ali no início. Eu não sei quando. Perdi minha mãe tem quase um ano que minha mãe partiu para estar com o Senhor, para estar com o amado dela, como ela sempre dizia, era o sonho dela, era o desejo dela, era estar com o amado dela, com Jesus Cristo. Minha mãe nasceu aqui em Anápolis, cresceu aqui, viveu aqui até os seus 25 anos, e ela se converteu na Assembleia de Deus. E minha mãe era uma clássica pentecostal, aquela do fogo. Minha mãe era uma mulher pentecostal, apaixonada por Deus, apaixonada pelo Espírito Santo, e era uma mulher de intercessão. Minha mãe, quando chegou em Brasília, ela congregou. Você vai conhecer essa igreja, principalmente se você conhece Brasília. Minha mãe congregou quando ela foi em Brasília, muito tempo ali na DETAG. Quantos aqui conhecem a DETAG? Ali a Assembleia de Deus, em frente ao cemitério. E eu não tinha nascido de novo ainda na minha adolescência. Para mim as coisas de Deus era tudo um saco. Eu não via graça em nada daquilo que minha mãe pregava, cria e tentava me ensinar. Eu não tinha nascido de novo. As coisas do Espírito não faziam sentido para mim. Mas minha mãe me obrigava a ir à igreja. E depois eu agradeci a Deus por isso. Então eu me lembro de várias reuniões ali na DETAG que eu ia. Eu me lembro de inclusive o nome de alguns pastores. Sempre na quarta-feira à tarde, eu nem sei se tem mais esse culto lá de oração, mas na época tinha, aí minha mãe ia lá. Enfim, minha mãe foi uma mulher de oração e de intercessão. Eu me lembro quando eu tinha 12 anos de idade, minha mãe me levou para o CONIC. Minha mãe me levou para o CONIC. Para quem não sabe, o CONIC era a principal zona de prostituição da minha cidade. E eu lembro que minha mãe me levou para lá, ela foi me buscar na minha escola, no meu colégio. E ela disse, você não vai para casa jogar videogame. Na verdade você pode até ir, mas antes você vai no CONIC comigo. Eu e minha irmã mais nova. E eu perguntei para ela, por quê? Ela disse, hoje sua mãe vai te ensinar o que é intercessão. Aí eu falei para ela, mas eu sei o que é, porque você levanta na madrugada para orar, eu acordo. Ela falou, não, hoje eu vou te ensinar o que é intercessão na rua. E ela me pega, ela me leva para o CONIC. Ela me dá a mão esquerda dela, eu dou a minha mão direita para ela. E ela começa a marchar ao redor do CONIC, com a mão direita dela estendida. Isso em 2010, e ela dizia, aqui não será mais uma zona de prostituição, mas um lugar onde o Evangelho será pregado. Bom, eu sou de Brasília, eu posso te testificar que muitas pessoas, inclusive muitos pregadores lá de Brasília, tiveram encontro com Jesus ali no CONIC. E o CONIC se tornou uma zona de pregação. Obviamente isso não aconteceu pela oração da minha mãe. Minha mãe foi uma das pessoas que orou por isso, de muitas outras. Uma grande mulher de Deus que todos nós aqui conhecemos, que participou disso muito antes da minha mãe, foi a grande Valnice Milhomes. Minha mãe amava essa mulher. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, ela me deu um livro da Valnice para eu ler. Não li depois quando me converti, mas ela me deu. Então minha mãe me ensinou sobre intercessão e me ensinou sobre avivamento. Então quando eu voltei para Jesus com quase 18 anos de idade, e eu voltei para Jesus literalmente pela graça dele. E eu quero aqui abrir um parênteses e já compartilhar o entendimento contigo. Eu não queria ter me convertido. Eu não queria ter tido um encontro com Jesus. Isso era visível inclusive nas minhas redes sociais. Só para você ter ideia, eu tive um encontro com Jesus um dia depois de postar no meu Twitter que Deus não existia. A publicação está até hoje lá no Twitter. Então depois de muitas overdoses, depois de ter ido preso 4 vezes, de dormir na delegacia inúmeras vezes, depois de ter tido uma overdose onde o meu pulmão esquerdo parou de funcionar 70%, porque eu tive um derrame pleural.
Depois de ficar 27 dias internado, lá em Brasília, no hospital lá no plano piloto, depois de ter quebrado a minha cara inúmeras vezes, e não querer me converter, Ele me encontrou. E eu tive uma luta com Deus no meu quarto. Dia 17 de dezembro de 2015, às 3h30 da tarde, Ele me colocou no ringue, dentro do meu quarto. E eu travei uma luta com Ele. Eu perdi. E Ele venceu. E eu lembro que eu comecei a sentir uma paixão dentro do meu coração. E eu perguntei: que parada é essa? E eu ouvi uma voz: sou eu, o único e verdadeiro Deus. Você ontem postou no Twitter que eu não existo. Eu existo, eu estou aqui tocando no seu coração. Aí eu caí de joelhos e estou chorando. Estou sendo encontrado por Deus, eu estou lutando, mas eu não quero me converter. E aí a paixão ia aumentando. E depois de uns 5, 10 minutos, o cara que não queria se converter estava apaixonado por Jesus. Talvez você está aqui, o teu filho João, meu filho está na... Pode aplaudir Jesus. Talvez você diga assim: João, meu filho está nas drogas, ele não quer saber das coisas de Deus. Então eu quero que você olhe para mim agora, ouvindo isso, e você saia daqui com fé, que seu filho, mesmo não querendo se converter, teu neto, teu sobrinho, teu primo, teu avô, teu bisavô, ele pode ter um encontro com Jesus. E nenhum homem é capaz de resistir à graça de Deus. Nenhum homem. Paulo não resistiu, eu não resisti, e você também não resistiu. Quando Jesus se apresentou para você, Ele tirou as vendas dos seus olhos, dos seus ouvidos. E o homem que era cego, o homem que era surdo, agora não estava mais surdo e cego. E agora ele pôde perceber que Jesus era e é tudo o que ele precisava e precisa para a sua própria existência. Aí quando eu abro a porta do meu quarto, quem está lá na porta? Minha mãe. Minha mãe está com relógio. Mano, minha mãe era muito... Você vai entender o que eu vou querer dizer. Minha mãe era muito estranha para as coisas da terra. Ela está com um relógio, aquele da Cássio antigo, aquele antigão. Ela está com um relógio. E ela está com um sorrisinho na boca. E eu chorando, limpando as lágrimas. E eu perguntei: o que você está fazendo aqui? Ela falou: estava lá embaixo evangelizando morador de rua. Só que Deus falou que ia ter uma festa aqui na minha casa. E era festa porque você ia voltar para Ele. Aí eu subi para contemplar com os meus olhos. Aí eu estou olhando para minha mãe, eu estou tipo assim: tu é estranha, mãe. Aí eu volto para Jesus. E aí depois de 7 anos estou aqui. Então quando eu voltei para Jesus, eu voltei com desejo. Eu preciso aprender as coisas que minha mãe falava. Faz sentido? Porque minha mãe sempre foi a minha maior referência, junto com meu pai. Só que meu pai era mais na dele, era aquele batista mais quieto. Então meu pai e minha mãe, então eu queria aprender o que minha mãe dizia, que gostava, que apreciava. Então quando eu voltei para Jesus, eu comecei a estudar muito avivamento. Eu fiz algo que é errado, mas que foi positivo para mim. Eu errei, mas no erro Deus me abençoou. Ao invés de eu estudar muito a Bíblia no início da minha conversão, o que é o certo a ser feito, eu fui estudar livro de história da igreja. Aí eu fui estudar histórias de avivamento. Aí eu cheguei em Azusa, cheguei na Escócia, fui lá em Gales, fui dar uma passeada. E cada dia que eu lia essas histórias, o meu coração queimava. Por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês? Eu não sei se todos sabem. Inclusive eu já queria que preparasse o primeiro vídeo, por favor. É o vídeo que tem é dentro de um auditório. Só tem um vídeo no auditório, é esse vídeo. Pode preparar para mim, para a gente passar aqui. Lá nos Estados Unidos agora, nesse momento, tem uma galera reunida numa universidade, numa capela de uma universidade. E essa reunião começou com 10, 15 jovens. E esse culto, essa reunião tinha hora para acabar. Começou às 10 e era para acabar às 12h30, para eles almoçarem. A reunião começou na quarta passada. Nós estamos reunidos aqui no sábado. A reunião não acabou. São mais de 198 horas de culto, de reunião.
Pessoas estão sendo curadas e tudo mais. Eu queria só passar esse vídeo aqui para vocês. Não sei se já está no ponto. Aí. Nesse vídeo não tem nada demais. Esse vídeo pode ser feito aqui, mas o que está por detrás dele é sensacional. E a primeira informação que torna isso daqui sensacional já foi compartilhada por mim. 198 horas de reunião. Muitas pessoas levaram os seus colchões lá para aquele espaço, lá para aquele templo, lá para aquela capela, porque eles não queriam sair dali. As histórias, em sua grande maioria, são de pessoas que foram lá para criticar, e ao entrar foram pegas por Deus. Um homem chamado John, não lembro o sobrenome, eu vi essa história no Twitter, um norte-americano, ele contando. Ele disse que foi lá com a família dele para criticar. Ele queria ver as coisas erradas, as coisas estranhas que estavam acontecendo, para dizer que Deus não estava ali. E ele disse: quando eu pisei lá, eu comecei a chorar. E eu achei que eu tinha ficado lá 1 hora. Eu fui sair depois de 17 horas. E eu achei que tinha ficado uma, porque eu entrei, estava de dia, eu saí, estava de dia. Eu pensei, eu fiquei 1 hora. Só que ele ficou 17 horas, ele virou lá. E ele testemunhou. E o que é engraçado é que ele postou que estava indo para lá. Então no Twitter tem a publicação dele: estou indo lá ver, para criticar. E a próxima publicação é dele lá no espaço, chorando, quebrantado. Então isso daqui precisa mexer com a gente. O que isso daqui precisa gerar? Uma inquietação santa em você. Que tipo de inquietação? Essa fome e sede por algo semelhante. Porque eu não sei você, mas eu quero ainda mais esse fogo no meu coração. Eu preciso ainda mais desse avivamento. Então histórias como essa precisam mexer com a gente. Em 2021, lá no Irã, cerca de 513, ouça isso, 513 iranianos entregaram suas vidas para Jesus por dia, no meio da pandemia. Sabe o que é isso? Eu não estou falando que 513 pessoas entregaram a vida para Jesus no Brasil. O Brasil é um país cristianizado. A maioria das pessoas já dizem que crê em Deus. O Irã, diferentemente, é a 7ª nação que mais persegue o cristianismo. É proibido você ser cristão se você não nascer em um lar cristão. Eles dão bacu nas pessoas, revistam as pessoas após os cultos. Eles perdem sua identidade e colocam seu RG, seu CPF lá dentro do carro da polícia. E se eles identificarem que seu pai ou sua mãe é de outra religião, você é levado para a delegacia e tem que pagar R$1.500. Na segunda vez você paga 5.000. Na terceira você é preso. E você só sai depois de 3 anos. Nessa nação, 513 iranianos, segundo a igreja iraniana, entregaram a vida para Jesus por dia, em média, nas ruas do Irã. Eu conheci um missionário norte-americano. Ele era um diplomata norte-americano, trabalhou na cidade que faz divisa com a Coreia do Norte. E ele disse: João, eu nem lembro o nome dele, conheci ele ano passado, nunca mais o vi. Ele disse: João, eu estou voltando agora, fiquei 10 anos lá. Sabe o que eu vi com os meus olhos? E ele estava lá no Rio de Janeiro para pregar. Eu vi com os meus olhos norte-coreanos, na divisa, compartilhando comigo o que estava acontecendo lá dentro da Coreia do Norte. E eles disseram que muitas pessoas estavam se convertendo em casas, em pequenas casas lá na Coreia do Norte. Eu estou falando da nação que mais persegue cristianismo. João, por que tudo isso está acontecendo? Tudo isso está acontecendo porque nós estamos no fim dos tempos, porque Jesus está voltando. Por muito tempo, meus irmãos, por muito tempo nós pensamos que os últimos dias da terra e a volta de Jesus teria muito a ver com o caos na terra. Eu pensei dessa forma por muito tempo. Por muito tempo eu pensei que a volta de Jesus iria
suceder uma série de acontecimentos desastrosos: guerra, fome, pestes, falsos profetas se levantando. Então, quando eu via, por exemplo, um terremoto, como nós vimos agora na Turquia, o que eu pensava de imediato? Jesus está voltando. É a prova viva disso. Só que, meus irmãos, ouçam isso: terremotos não estão acontecendo de hoje, acontece há muito tempo. O amor de muitos não está se esfriando nesses dias apenas. Isso começou há muito tempo. Os falsos profetas não estão se levantando somente agora. Isso começou há muito tempo. Não é novidade nenhuma pestes no mundo. Não é nenhuma novidade nada dessas coisas. Inclusive, ouça isso: se o principal sinal da volta de Jesus for uma peste, o relógio atrasou. Porque a peste negra dizimou 51,5% daqueles que foram contagiados pela peste negra. Não sei se você sabe, mas a peste negra matou mais gente na Europa, muito mais pessoas, 10 vezes mais o número que a pandemia, a Covid-19, dizimou na Europa, África e Oceania. Se o principal sinal da volta de Jesus for uma peste, o relógio atrasou. Se o principal sinal da volta de Jesus for uma guerra, o relógio atrasou. Porque a guerra da Rússia e Ucrânia não dizimou 1% que a guerra da República Popular da China dizimou só na sua nação, com o ditador Mao Tse Tung. Só o Mao Tse Tung dizimou mais de 200 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, cara? Na dinastia chinesa. Então, se o principal sinal da volta de Jesus for uma guerra e uma peste, o relógio atrasou. Então a gente não pode cantar Maranata, pelo menos não racionalmente. Se o principal sinal da volta de Jesus for catástrofes naturais, o terremoto da Turquia e Síria não significa que Jesus está voltando. Porque as piores catástrofes naturais aconteceram séculos passados. João, o que você está querendo propor? O principal sinal da volta de Jesus, segundo o próprio Cristo, não é um mundo destruído com a fome, com a guerra, com a peste, com os falsos profetas ou com o amor de muitos se esfriando. O principal sinal da volta de Jesus é uma igreja gloriosa, apaixonada por Jesus, que diariamente está calçando as sandálias do ID, indo por todo mundo pregar o evangelho a todos os povos. Esse é o principal sinal da volta de Jesus. O principal sinal da volta de Jesus não é um mundo destruído, mas uma igreja gloriosa que prega o evangelho com intensidade e verdade. É por isso, meus irmãos, que 20 mil pessoas entregaram a vida para Jesus lá em Brasília, no esgoto. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir lá no Céu na Terra. Alguém teve? Algumas pessoas foram. Você lembra quando você foi lá? As pessoas ficavam 2 horas ali na praça, ouvindo o evangelho, enquanto cheiravam um cheiro de esgoto, enquanto alguns ratos passavam pela praça. Mas ninguém liga para isso, porque eles estão com fome por Jesus. Nós tivemos mais de 5 reuniões com mais de 205 salvações. Isso não está acontecendo só em Brasília, no mundo inteiro. Eu citei alguns dados para vocês. Então, a partir de hoje, eu quero que você pense, cara, o principal sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho alcançando todos os povos. Eu queria mostrar alguns vídeos para vocês, e aí pode soltar sem ordem. E eu quero que você veja esses vídeos daqui. Gente, eu tava indo pro carnaval. Vocês têm noção pra onde eu tô indo agora? Sério, vocês... Vai, eu tô indo pra igreja. Vamos pra igreja, vamos pro culto. Sem palavras, de verdade. Eu sei que vocês gastam gasolina pra ir nessas festas, que vocês perdem
porque eu sei que amanhã elas vão ser pessoas tão boas quanto eu. É saber que eu tô voltando pra casa bem. E saber que eu tô falando de Jesus, que eu amo. Eu amo mesmo, de verdade, apesar de tudo. Por causa de vocês, vale muito. Obrigada mesmo por estarem lá. Na verdade, em 2020, no último carnaval antes da pandemia, porque depois não teve. Eu estava indo para minha igreja, um culto comum da minha igreja, um culto de jovens, sábado à noite. Às 19 horas eu passo em frente a um bloquinho de carnaval, acompanhado de 2 amigos, o João Jocumeiro, missionário do Jocum, e um outro amigo nosso, missionário da nossa escola, que está lá no Iraque agora, o Natan. Nós estamos lá dentro do carro, a gente para no semáforo, a gente está com louvor tocando dentro do carro, Ousado Amor, aquele louvor conhecido. A gente está olhando para o carnaval. E todos nós, os 3, eu e os 2, pensamos: um dia estávamos lá, mas Deus nos resgatou. Então estava um ar de gratidão dentro do carro. Inclusive o João estava emocionado, eu também, lembrando do caminho que percorremos antes de encontrarmos Jesus. Aí o semáforo abre. Quando o semáforo abre, eu sinto o Espírito Santo descer sobre mim. Sabe quando você sente o Espírito Santo vindo sobre você? Ele habita em nós, mas é diferente quando ele vem sobre nós. Eu senti o Espírito Santo. Eu lembrei algo que minha mãe sempre me ensinou. Quando o Espírito Santo aparecer para você, feche os olhos, abre as mãos e trate-o com honra. Não é qualquer um que está com você, o próprio Deus. Aí eu fiz o que minha mãe sempre me ensinou. Fechei os olhos, abri minhas mãos. Aí eu estou todo arrepiado, estou sentindo muitas coisas. O Espírito Santo falou: filho, você está indo para o culto me cultuar? Eu falei: claro. Ele falou: então volta. Eu falei: como assim? Volta lá para o bloquinho de carnaval. Aí eu conversando com Deus dentro de mim: não, mas eu estou indo para o culto, te cultuar na igreja. Deus disse: se você está indo para a igreja me cultuar, se é a mim que você vai cultuar hoje, volta para o bloquinho. Porque para você e para os 2, hoje eu não estou lá no culto. Para vocês eu estou lá no bloquinho. Se for para a igreja, vocês vão estar cultuando vocês. A mim não é. Eu achei que era coisa da minha cabeça. Aí na hora veio na minha mente, eu acho que foi ele: parábola do bom indo para o culto, viu necessitado, não parou para ajudar, continuou o percurso. Aí vem Jesus e paga sapo. Eu começo a chorar. E o Espírito Santo me disse: você está chorando por alguém que vai ter um encontro comigo lá no bloquinho. Eu estou te dando o meu sentimento por uma menina que está lá, e você vai voltar para encontrá-la. Ela está afastada, eu estou com saudade dela, e vocês vão encontrá-la para mim. Eu falei para os 2, a gente deu a volta e voltou para o bloquinho. Quando a gente chega lá e estaciona o carro, logo quando eu desço, eu avisto na minha frente, 400, 500 metros à minha frente, uma menina que estava fechando a porta do carro dela. Quando eu olhei para ela de longe, eu vi que ela estava fantasiada para o carnaval, obviamente. Eu tive uma visão, e eu não sou de ter visão. Eu tenho pouquíssimas visões. Minha mãe tinha muito mais, eu tenho pouquíssimas. Aí eu olhei para ela assim e eu vi uma flor amarela. Aí eu fiquei na dúvida se era girassol ou primavera. Quando eu vi essa flor em cima dela, o Espírito Santo falou: é ela quem vai voltar para mim hoje. É por ela que vocês vieram. E eu estou mostrando essa flor porque ela é essa flor para mim. Ela é pura como uma flor no meu jardim. Aí eu dei um pique atrás dela, ela já estava saindo. Eu alcancei ela, pedi licença. Prazer, meu nome é João Paulo. Qual é o seu nome? Paulo Reis. Falei: prazer, Paulo Reis. É o seguinte, vai parecer muito estranho tudo isso daqui que eu vou te falar. Muito estranho, pelo menos eu acho. Mas eu vou direto ao ponto. Eu não sei se você crê em Deus. Aí eu esperei para ela responder. Aí ela disse: sim, eu creio em Deus. Falei: então eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu congrego numa igreja ali. E eu estava passando ali com 2 amigos, eles estão bem ali atrás. Ela deu tchau para eles. Eu estava passando com eles bem ali. E quando a gente parou naquele semáforo, o Espírito Santo veio sobre mim. E eu não sei se você já teve uma experiência com ele. Aí eu esperei para ela responder. A resposta dela mudou tudo. Porque ela fez assim, ó.
Sabe aquele sim, tipo, se recordando de algo? Eu tive a sensação que ela estava se lembrando de uma experiência no momento que eu fiz a pergunta. Então ela está esperando, ela está lembrando de uma experiência. Ela está lembrando da experiência que ela teve com o Espírito Santo. Aí ela está, literalmente, de frente para mim. Ela concorda. E ela. Aí eu. Então você sabe a experiência que eu tive. Aí ficou um silêncio. Eu tive essa experiência, já teve lá atrás. Aí eu soltei, eu nem pensei no que eu falei. Anos atrás, eu tive a mesma experiência que teve anos atrás. Aí eu já percebi que os olhos dela já estavam marejados. E aí eu prossegui. Eu falei, o Espírito Santo veio sobre mim. E ele disse que era para eu voltar. Ele disse para eu não ir para o culto, não antes de voltar. Eu poderia ir para o culto depois de voltar para o bloquinho. Porque ele queria encontrar uma pessoa, uma menina, que estava afastada dele há muitos anos. E quando eu olhei para você, ele me disse que era você. Ela desabou. Ela desabou tanto que ela pegou as duas mãos e colocou nos olhos. Ela baixa a cabeça e ela começa a chorar. Os meus amigos se aproximam, porque a gente já tinha percebido que a parada já estava acontecendo. Deus já estava ali. A gente colocou a mão no ombro dela e a gente só repetiu: o Espírito Santo aumenta a sua presença, enche a sua filha. Mas a gente já fez essa oração. Tudo isso foi muito rápido, durou 7 minutos. Como é que você sabe, João? Porque todo evangelismo a gente grava áudio para ter história para contar lá na frente do testemunho. Deu 7 minutos, ela estava chorando na minha frente, desabando. Detalhes que não podem passar despercebido. Eu não vi de longe, eu estava a 500 metros. Quando eu me aproximei, eu olhei só para a face dela. Eu não vi a fantasia. Quando eu estava orando por ela, eu percebi a fantasia que ela estava vestida. Coelhinha da Playboy. O tema do Comep é graça. Isso para mim é graça. O Espírito Santo me leva lá, me mostra uma menina pura como uma flor no jardim dele. E quando eu percebo, a menina está vestida dessa forma. Só que como já estava acontecendo tudo, e Deus queria que fosse assim, porque se eu tivesse visto antes, eu não teria ido provavelmente. Eu teria travado. Eu teria entrado na carne e a religião ia saltar dentro de mim. Como tudo já estava acontecendo, a última coisa que eu pensei foi: ela está vestida dessa forma. Eu já estava vendo como uma irmã em Cristo pura. Ela está chorando. Quando ela tira as mãos dos olhos, ela está com a maquiagem dela borrada. Eu olhei para ela e eu disse: e ele me deu uma visão sobre você. E está na hora de compartilhar. Ah, ela tem mais coisa ainda? Ai meu Deus. Eu falei: tem. Ele me mostrou você como uma flor. E era uma flor amarela. Só que eu não sei se era um girassol ou uma primavera. Na hora, ela disse: é um girassol. E eu falei: amém? É um girassol? Ela falou: é um girassol, porque meu pai, até meus 10 anos, ele me dava um girassol no meu aniversário. Todo aniversário ele me dava um girassol e dizia que eu era a florzinha do jardim dele. Então sim, é um girassol que você viu. Aí eu não consigo, aí eu choro junto. Aí eu desabo, os meninos desabam junto. Aí eu perguntei para ela: Paulo, você quer voltar para Jesus? Olha a resposta dela: não. Aí eu travei. Aí ela: mas eu preciso. Orem por mim. Eu vou voltar para Jesus porque eu preciso. Eu não queria. Eu queria seguir lá para o carnaval. Mas eu preciso voltar para Ele. Isso daqui não foi normal. Eu não vou negar. Pode orar por mim. 24 anos a menina tinha. Na época, no dia eu tinha 21 ou 22. Botei a mão, em nome de Jesus, amém. Quando acabou, eu tive uma visão dela na minha igreja adorando Jesus. Vou resumir. Eu tive uma visão dela na minha igreja vestida com a roupa dela. O que eu pensei? Ela não vai se vestir dessa forma para ir para o culto, isso é óbvio. Mas ela pode ir hoje. Eu falei: Paula, já que você voltou para Jesus, eu tenho um convite para te fazer. Eu estou indo para o culto agora da minha igreja. E eu te vi adorando Jesus com essa roupa que você está aí. É óbvio que você não vai se vestir assim para ir para o culto.
Então, isso deve ser o dia de hoje. Deus está te esperando lá no meu culto. E agora faz sentido para mim, Paula, porque agora eu posso ir para o culto e cultuar o meu Deus, porque eu obedeci a voz dele. Aí a Paula falou, eu vou, mas eu vou colocar uma roupa por cima e eu estou indo para o culto. Aí a gente foi para a igreja e a Paula aceitou Jesus pela segunda vez depois da pregação do meu pastor. Amanhã a gente começa o evangelismo lá em Brasília. Uma das líderes de evangelismo será a Paula Reis. E ela vai coordenar o evangelismo no bloquinho que ela se converteu. Aplauda o nome de Jesus. João, por que você está contando essa história? 2 motivos. Para você glorificar Deus. E você já fez. O segundo, eu não quero que você ouça essas coisas e você diz, João, homem abençoado, peco como você, sou tentado como você, tenho minhas falhas como você, tenho os dias difíceis na leitura da palavra e na oração. Eu quero que você ouça isso e diga, se Deus está usando aquele cara ali, então eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. Se o Senhor é capaz de usar aquele cara ali, eu quero que o Senhor faça isso comigo também. Qual a marca desse avivamento lá em Asbury, em Kentucky? Se você estudar a história dos avivamentos, todo avivamento teve um grande homem de Deus e uma grande igreja. Amém? Metodista, geralmente era metodista, John Wesley, Evan Roberts. Se você for lá para os Estados Unidos, Azusa, tinha de novo metodista lá com o Charles Parham. E aí veio um movimento pentecostal com muita força. No século passado, um movimento muito forte de avivamentos na Assembleia de Deus. No século retrasado era mais na metodista. E no retrasado era mais com a galera ali luterana, anglicana. Só que esse avivamento, ele tem um negócio diferente. Que grande homem de Deus está lá? Nenhum. Me fala um grande homem de Deus que está lá. Você não vai conseguir idolatrar ninguém, mesmo que você quiser. Não tem John Wesley, não tem Rita Field, não tem Knox, não tem Billy Graham, não tem Catherine Kuhlman, não tem ninguém além de Deus. Vamos lá. Não tem uma placa, são várias, todo mundo reunido. Vocês viram no vídeo? Tem criança e tem cabelos brancos. Se isso não representa o que é um avivamento, eu não sei o que significa isso. Porque hoje em dia a gente tem a guerra entre as gerações. A minha geração não tem autoridade de dizer sobre uma geração que eu não faço parte. Então eu vou falar da minha. A minha geração acha que ela colhe ministerialmente aquilo que ela plantou. Mal sabemos nós, a minha geração, eu tenho 24 anos, que nós estamos colhendo em nível espiritual e ministerial somente aquilo que os homens e mulheres de cabelos brancos plantaram para nós lá atrás. O céu na terra não começou em mim, eu nem reguei aquilo, eu só colhi. Assim como você que faz parte da minha geração. Por isso que o espírito de Elias é esse espírito dos últimos dias que reconcilia o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é uma ótima noite para algo semelhante acontecer. Porque nós temos as crianças e nós temos os cabelos brancos. Nós temos a sabedoria e nós temos a força. Até 2 anos atrás eu tomava remédio controlado para tratar crise de ansiedade e pânico. E nos dias que mais eu vi Deus me usar, foram nos dias de maior fraqueza. E sempre eu perguntei para Deus, Deus, por que você deixou eu ficar 5 anos tomando remédio controlado no meio do ministério? E Ele falou, para você saber que nunca foi você. Você é frágil. Você é fraco. E é por ser fraco que você se torna forte. Digo fraco, eu sou forte. E João, onde tudo começa, e aqui eu chego no final, numa luta com Deus.
você precisa lutar com Deus hoje. Tudo começa numa luta com Ele. Jacó está sozinho no meio de uma tenda. A vida dele está ok, está tranquila, tudo debaixo do controle dele. Aí Deus interfere e entra na tenda. Eles se encaram, olho a olho. Jacó acha que é um ladrão e eles começam a lutar. Está tendo aquele empurra. E ele é tocado na coxa. Quando ele é tocado na coxa, ele cai em si. E ele reconhece que aquele homem era o próprio Deus. Aí Deus vira de costas para ir embora. Sabe o que Jacó fez? Gênesis 32. Jacó olha para Deus e diz: eu não vou deixar você sair sem antes me tocar, sem antes me abençoar. Eu não vou deixar você sair daqui sem antes me abençoar. Agora vamos lá, igreja. Qual era a bênção que Jacó queria? O toque? Não, porque Jacó já tinha se tocado. Ele queria a sensação? Não, porque ele já tinha tido. O que Jacó queria de Deus que não tinha ainda? Uma palavra. E por que ele queria uma palavra? Porque tudo que Deus fala, Ele cria. Disse Deus: haja luz e houve. Haja separação entre os firmamentos e assim se fez. Tudo que Deus fala, Ele cria. Então quando Deus comunica algo a alguém, Ele já está criando algo. Eu vou te dar um exemplo. Se você está aqui e você tem problema de engravidar, você não pode ter filho. Você vai ter um filho, não quando conhecer um médico bom. Há o lugar e há o espaço na medicina. Mas antes de tudo, você não precisa de um toque de Deus. Se Deus te tocar, você não tem garantia nenhuma que você vai ter um filho. Você precisa de uma palavra. E no caso de uma mulher que não pode engravidar, a palavra tem que ser: você será mãe. Tudo que Deus fala, Ele cria. Por que eu estou aqui? Porque minha mãe sempre foi usada por Deus para me dar a palavra. Quando cheguei drogado de Rupinol, e eu não sei nem se você sabe o que é um Rupinol. Rupinol é uma droga. Eu estava completamente drogado. 5h30 da manhã eu entro em casa, eu vou direto para campo para fugir da minha mãe. Minha mãe pega os 2 dedos dela e coloca na minha testa e começa a escorrer um óleo. Você sabe como funciona se tua mãe é crente pentecostal, você sabe o que é isso. Aí está escorrendo o óleo. Minha mãe falou: abre os olhos que eu sei que você não está dormindo. Olha nos meus olhos. E os meus olhos não conseguiam ficar fixos. E ela disse: eu sei que você usou droga, mas você não é um usuário de drogas. Eu sei que você está vendendo droga, porque eu vi dinheiro no teu bolso. Tu não é um traficante. E ela sempre dizia: tu, nem me chamava pelo meu nome. Tu não é um traficante, tu não é um usuário de drogas. Você não é um bandido. Você é um evangelista, um missionário, um homem de Deus. Ela repetiu isso 4 anos. E Deus começou a criar algo dentro de mim. Porque tudo que Ele fala, Ele cria. João, tem 10 anos que eu ando com Deus, ganhei nenhuma alma. João, estou 5 anos aqui. Você está contando as histórias aí, eu não tenho. Eu não consigo evangelizar. Você só precisa de uma palavra hoje. Não minha, de Deus. Se Deus hoje sussurrar no teu coração que tu é um evangelista, assim é. Se Ele hoje falar para você que você vai ser um futuro pai espiritual de uma geração, assim é. Se Ele falar para você que você vai pregar o evangelho na sua escola nesse ano, e a sua escola vai se render aos pés dele, assim é. Se Ele te falar hoje que você vai ganhar a sua faculdade, assim é. Se Ele te falar hoje que Ele vai te curar da sua doença, assim é. Tudo que nós precisamos hoje é de uma palavra. Agora, não queira receber essa palavra existindo. Você tem que lutar com Deus. Você tem que olhar para Deus. Você tem que fazer o que a mulher do fluxo de sangue fez. Jesus, eu não vou te deixar sair daqui. Eu não vou largar suas vestes sem antes receber de você a minha cura. Eu não vou te largar sem antes receber aquilo que o Senhor tem para mim. Você tem que fazer como Jacó. Deus, eu já saí da minha casa, eu já estou aqui no culto. Daqui eu não saio sem a minha bênção.
Um dos meninos lá da universidade, ele deu testemunho hoje. Vai sair aí nas mídias. Eu peguei, quando eu cheguei no aeroporto, sabe o que ele disse? Perguntaram para ele, por que vocês continuam aqui? Ele falou, porque depois que passou 2 horas de culto, eu ainda estava com fome de Deus. Eu sabia que Ele tinha algo a mais para mim. Eu não me contentei com o arrepio nem com as lágrimas. E eu senti de ficar um pouco mais. E aqui nós estamos. Sabe quantos anos o menino tem? 23. Está terminando a faculdade agora. E aí ele falou, quando eu fiquei, os meus amigos olharam para nós e todo mundo quis ficar. E aí nós estamos aqui. Nós estamos lutando com Deus. Hoje eu quero te convidar para você lutar com o Senhor. Eu não sei o que Ele tem para você, mas eu sei que Ele tem algo. Talvez Ele tenha sua faculdade, sua escola, talvez Ele tenha os... Quem é que vai alcançar os bares dessa cidade? Quem é que vai alcançar as faculdades daqui? E ouça isso, não ache que Deus precisa de nós. Se o homem filho, se a mulher filha de Deus diz não, as pedras clamarão em seu lugar. Deus, Ele conta contigo. Só fique de pé no seu lugar e abra as suas mãos. Só fique de pé e abra as suas mãos assim. Só abra as suas mãos. Mais. Só feche os olhos. Vamos esquecer tudo. Me esqueça. Esqueça quem está aqui na frente, os ministros. Só abra as suas mãos e feche os seus olhos. Você que tem dom de línguas, comece a orar em línguas aí no seu lugar. João tem o dom de línguas, comece a usar o dom de línguas. João não tem o dom de línguas, comece a dizer, Espírito Santo, venha sobre mim. Yes. Alguns aqui vão começar a sentir um calor tomar o seu corpo. Alguns aqui vão começar a sentir um calor tomar o seu corpo. Pai, eu oro por um batismo no fogo do Espírito. Pai, eu oro por um batismo no fogo do Espírito no nome de Jesus. Alguns aqui vão sentir um calor tomar o seu coração. Alguns vão sentir esse calor tomar os seus pés. Alguns aqui vão sentir vontade de chorar. Só diga, Espírito Santo, venha sobre mim no nome de Jesus. Só diga, vem Espírito Santo. Só aguarde, só aguarde. Se você está sentindo Deus te tocar, sai do seu lugar e vem aqui à frente. João, eu estou sentindo um negócio aqui no meu corpo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. João, eu estou sentindo um calor tomar meu corpo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se Deus está te chamando hoje para uma luta, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos, igreja, chegou a sua hora. Deus está te marcando para você marcar uma geração. Vem, Espírito Santo, aumenta a sua presença. Apague as luzes para mim se for possível. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. Vamos, igreja. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir.
Rabaraga,
Vamos lá, igreja, erga as suas mãos aos céus e declare: Deus está te marcando nesta noite, para você marcar uma geração. Chegou a hora de povos e nações conhecerem Jesus. Vamos! Fazer um convite, meu irmão. O que tem acontecido é apenas um ensaio de como será quando nós encontrarmos face a face o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, meu irmão, não se contenha nessa noite, não se contenha. Assim como o pessoal pula pro diabo, a igreja do Senhor pula e exalta na presença dele, de um Deus que vive e reina para sempre. A chama não se apagará, a chama não se apagará. Não será só aqui, não. Ele irá acender em todos os lugares aonde você colocar a planta dos seus pés. Sinta liberdade agora. Adore o nome do Senhor Jesus. ao leão
diante da majestade de Só abra as suas mãos e feche os olhos. Só abra as mãos e feche os olhos. Fixe os seus olhos em Jesus. Esqueça todo mundo. Foque em Jesus.
Abra suas mãos e feche os olhos. Nós estamos prestes a encerrar, mas foque em Jesus ainda. Fixe seus olhos em Jesus. Essa palavra que Deus está te entregando, ela está pavimentando o seu destino, o seu futuro. Hoje você não consegue ver isso, mas Deus está criando algo novo. Eu vi muitos fetos espirituais sendo gerados, muitas crianças nascendo, muita gente vai nascer de novo, a partir daquilo que Deus está fazendo em você. Tudo começa com o encontro com Deus. Nenhum homem que luta com Deus sai dessa luta mesmo. Ele sai manco, que é a prova viva de que ele perdeu a batalha. Hoje você perdeu essa batalha contra Deus. Ele te marcou e você nunca mais será o mesmo. Fixe seus olhos em Jesus, os olhos do seu coração, obviamente. Foque em Jesus. Você que tem um caroço no corpo, você que tem algum caroço no corpo, eu tenho uma palavra aqui. Você que tem um caroço no corpo, se não for te expor muito, coloque a mão no lugar do caroço. Eu sinto que Deus quer curar algumas pessoas aqui. Só coloque a mão em cima do caroço. Na verdade, quem tem um caroço no corpo, você tem câncer, tumor ou algum tipo de caroço, levante sua mão bem alta assim, ó. Quem está do lado de alguém que levantou a mão, coloque a mão sobre ela. Ouça isso, você não vai orar por cura. Eu tive uma direção. Você vai repetir o nome de Jesus em direção a ela. Você vai colocar a mão e vai falar: Jesus, Jesus. A doença vai se prostrar ao nome de Jesus. Coloque a mão e diga: Jesus, Jesus, Jesus. Isso, Jesus, Jesus. Caroço, obedeça o nome de Jesus.
tumor, fique de frente agora para o nome de Jesus. Olhe para Jesus agora. Olhe para os olhos de Jesus. Tem uma menina aqui que escreveu uma carta de suicídio. Você se despediu e você está aqui hoje. Quem é você? Vem, Espírito Santo, sobre a sua filha, no nome de Jesus. Fixe os olhos em Jesus. Cadê? Tem mais? Vem, Espírito Santo. Se for você, levanta a mão. Mais, no nome de Jesus. Mais. Ali, ó, coloca a mão ali, ó. Alguém levantou ali, ó. No nome de Jesus. Mais. Mais, no nome de Jesus. Seu pai morreu de câncer, ou sua mãe. Nesses últimos anos, seu pai ou sua mãe morreu de câncer. Quem é você? Aqui, aqui. Coloque a mão nas pessoas que levantou a mão. Deus vai usar muito vocês em cura. E vocês vão orar com raiva do câncer e com amor pela pessoa. Deus está dando autoridade para vocês orarem por cura. Todo mundo que vocês encontrarem com enfermidade, vocês vão orar. Vem, Espírito Santo, sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Mais, em nome de Jesus, mais fogo. Eu tenho uma direção aqui para a gente encerrar. E se for coisa da minha cabeça, é coisa minha. Mas se for o Senhor, algo vai acontecer. Eu sinto que algumas pessoas vão vir aqui na frente e vão confessar pecados. Eu vejo um movimento de arrependimento aqui entre nós. Um movimento de libertação. Vem, Espírito Santo, no nome de... Na verdade, a gente vai fazer isso diferente. Você que precisa. João, Deus está me tomando aqui, cara. Eu tô tomado por Deus. Eu tô avivado, cara. Se você precisa se arrepender de algum pecado, e eu preciso. Só que se você precisa, a gente vai fazer o seguinte. Se você precisa se arrepender de algum pecado sexual, eu não vou nem fazer apelo. Sexual, João, eu não vou guardar para mim. Eu estou avivado e eu sou um homem que não esconde nada. Eu não tenho vergonha, porque eu estou avivado pelo Senhor. Se você está aqui, você precisa se arrepender. Você não vai vir aqui na frente. Você só vai levantar a mão. Só levanta sua mão bem assim, ó. Eu sou esse cara. Eu sou ele. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pronto. Amém. Agora só abaixa a mão e abre as mãos assim, ó. Deus está te batizando em pureza agora. Vem, Espírito Santo. Só abre as mãos agora. Você que levantou a mão, só abre as mãos. Deus está te batizando em pureza. Deus está te batizando em pureza. Você é um homem e uma mulher de honra.